Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Sem Posturas da Auditece. Hoje estamos recebendo aqui uma visita ilustre, né, do colega secretário de Fazenda do estado do Ceará, Fabrício, né, que nos honra aqui com a presença. Então a gente vai tratar aqui de uma série de temas. O Fabrício é doutor em economia, não é professor universitário, é secretário da Fazenda e é colega de trabalho. Ingressou por concurso público nos quadros da Secretaria de Fazenda em 2007, né? E hoje nos honra, né? Nos honra todos os servidores da Fazenda com a posição de destaque, né? Comandando, né, as finanças, a Fazenda Estadual do Ceará. O Ceará tem essa pegada de profissionalização, né, secretário? Perfeito. No âmbito da Secretaria de Fazenda. E a gente fica muito feliz, né, em ter um colega de trabalho, recém-ingresso, concurso, diga assim, porque faz 15 anos só, né? E você já assume a cadeira máxima da Secretaria de Fazenda. Então a gente vai falar aqui sobre diversos pontos aqui, né? Cenário econômico do Brasil e do Ceará. A gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que foi aprovada agora, semana passada. Vamos falar sobre o protagonismo do Ceará na questão do hidrogênio verde, né, secretário? E de outros tópicos aqui, mais específicos aqui da questão tributária. Secretário, faça as honras aí, se apresente aí, né? Diga qual é o seu papel aqui de relevo aqui na economia do Ceará. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu segui a sua entrada aí. Primeiro, agradecer pelo convite, parabenizar a Auditece pela iniciativa desse quadro, desse podcast, de estar falando com diversas personalidades, pessoas importantes para a história do Ceará e que tenha contribuído. Eu acho que o diálogo e a educação a gente consegue fazer muito bem através desses instrumentos de mídia, né? Perfeito. Secretário, o estado do Ceará, ele se notabiliza no cenário nacional, né, pelo equilíbrio nas contas, né? Assim, eu digo sempre quando eu viajo, né, o senhor também deve falar isso aí, né, que a gente acabou sendo presenteado com excelentes governadores e excelentes gestores públicos, secretários de Estado, né, no geral, e a Secretaria da Fazenda especificamente, né, têm sido agraciados com servidores, né, cidadãos que pensam o Estado, né, em vez de pensar o governo, pensa o Estado. Tanto que nós temos projetos de Estado, né, como é o caso do projeto do Porto do Pecém, que foi pensado ainda na época da Tasso, né, há muitos anos. E hoje a gente tem esse grande projeto estrutural se consolidando, atraindo outros grandes projetos, como é o caso do hidrogênio verde, né? Eu queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre o protagonismo do Ceará nessa nova vertente da economia, né, e da geração de energia renovável. Pronto, Juraci, a gente tem aqui no Ceará características importantes. Eu sou baiano, vim aqui por conta do concurso, vai fazer 16 anos agora, dia 19 de novembro, que eu ingressei na Secretaria da Fazenda, e a gente percebe essa cultura de sustentabilidade fiscal, como você falou, por diversos governos. Perfeito. E eu acredito que a Secretaria da Fazenda tem um protagonismo muito grande nisso, porque é onde a gente faz a arrecadação, onde a gente faz a gestão das receitas e despesas do Estado, e a gente tem conseguido ao longo dos anos manter esse equilíbrio fiscal. A gente tem também outro ponto positivo aqui, que é o COGEF, é um comitê formado por secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, Casa Civil, PGE e CGE, onde são tomadas as decisões de gasto, são analisados os números para que a gente mantenha essa sustentabilidade. Então esse protagonismo do Ceará que impressiona no resto do Brasil, porque mesmo com todo esse ajuste, essa gestão fiscal bem feita, a gente precisa fazer investimento. Perfeito. E o Estado do Ceará costuma ser protagonista também nessa gestão de investimento e nessa capacidade de estar fazendo altos investimentos em prol da sociedade cearense. Em relação à questão do hidrogênio verde, também é um projeto de continuidade, um projeto que veio lá do governo de Cid Gomes, que foi dando os primeiros passos. O Porto do Pecém é um pouquinho mais velho, como você falou, isso. Mas também é essa cultura de termos governadores e gestores públicos compromissados com um projeto de Estado, não um projeto de governo. Então ela veio se desenrolando, passou pelo governo do ex-governador Camilo Santana, hoje ministro e senador, e agora se consolida também na gestão do governador Elmano de Freitas. A gente tem uma grande oportunidade, já que a gente tem acompanhado todas as mudanças climáticas. Eu estava lendo no jornal hoje que vai vir uma onda de calor muito grande, né? A perspectiva é que uma variação de até 5 graus para cima em pelo menos 1.400 municípios do Brasil. Acho que não chega no Ceará não, porque 5 graus aqui a mais no Ceará ia ser bem complicado, né? Mas não vai chegar no Ceará, chega até a Bahia, parece. Então você vê alagamento. Então o mundo chegou numa situação que a gente precisa buscar alternativas de energia mais limpa. A gente tem aqui o sol, o vento,
e agora crescentemente a questão do hidrogênio verde. Então é uma aposta que o Ceará está fazendo, uma aposta muito bem estruturada, já que a gente vê a Europa querendo mudar essa matriz energética, e o hidrogênio verde é a saída. A gente tem todo o cenário para ser construído no que diz respeito ao hidrogênio verde. A gente está fazendo todas as ações necessárias, inclusive na reforma tributária. Capitaneado pelo governador Elmano, com a ajuda da senadora Augusta Brito, do senador Cid Gomes, a Secretaria da Fazenda também teve protagonismo de conseguir introduzir no texto da reforma um tratamento diferenciado para o hidrogênio verde, que vai trazer crescimento econômico e renda aqui para o estado do Ceará. Muito bom, secretário. Falando em reforma tributária, secretário, na semana passada tivemos aí um desfecho, né, da aprovação da reforma. É cedo para dizer o que é que vai mudar? É cedo para dizer o que é que vai melhorar? Quais são os impactos para a administração, para a economia do Ceará, como, né, que a gente está aqui, né, tem que examinar também o local, né, para os contribuintes e tal. Qual é a análise que o senhor faz a partir de agora? Qual é o momento que a gente vive da reforma tributária no Brasil? Pronto, a reforma foi aprovada no Senado, com um texto um pouco diferente do que foi aprovado na Câmara, então ela tem que voltar para a Câmara. Existe uma sinalização do presidente da Câmara, o Arthur Lira, de fatiar a reforma. Eu preferia que passasse logo tudo de uma vez, mas existe essa sinalização. O texto que está mais ou menos consolidado, eu acho que a gente vive com o ICMS uma complexidade tributária muito grande que já não cabe mais. O ICMS está morrendo aos poucos. E com a reforma a gente vai trazer eficiência, eficácia, a gente vai simplificar o sistema. Isso é bom para todo mundo. Eu vi uma entrevista, inclusive do governador Elmano, onde a repórter perguntou para ele: mas tem alguns estados que vão perder com a reforma tributária. E eu, aqui olhando, responde que não, todo mundo vai ganhar. Pode ser que no começo você tenha um estado que perca um pouquinho de receita, mas está garantido que ninguém vai perder, né, a sua arrecadação. A partir do momento que você tem uma simplificação tributária, onde o tributo é mais eficiente, onde a gente tem redução de burocracia. Pra você ter uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, o custo da burocracia em 2022 foi 181 bilhões de reais. Então, se eu não tiver esses 181 bilhões de reais, eu vou poder ter em outras coisas, né? Vou ter um ajuste, poder fazer um ajuste nas alíquotas. Então, assim, eu acho que todo mundo tem a ganhar. A economia vai crescer, a economia crescendo, você tem mais arrecadação. Muita gente está falando que a alíquota é 27,5%, até por um estudo que saiu do governo federal. Mas eu, particularmente, acho que ainda é muito cedo para falar qual o tamanho da alíquota. Porque, primeiro, a gente vai ter que ver a potência do tributo, a gente tem que ver todas essas questões, o que é que vai melhorar na eficiência, quanto a economia vai crescer, que aí eu posso ajustar até para baixo a alíquota. Então, eu acho que depende de vários fatores ainda, mas eu acredito que a reforma, mesmo como está sendo posta, ela tem impacto positivo. No caso do Ceará, a gente tem a questão do destino, que é muito longa. A gente sempre teve uma tributação na origem, no Estado brasileiro, é um dos únicos do mundo, se não for o único, né? Onde, por exemplo, um cidadão lá de Baturité vai e compra um produto de São Paulo. 7% do que o tributo que ele pagou e deveria ficar no Estado do Ceará fica lá em São Paulo. A gente fica com um diferencial de alíquota. Mas agora, a partir de 2078, quando finalizar a reforma, essa tributação vai ficar toda aqui no Ceará. Então isso é mais renda para o Estado, para fazer investimento. Então eu acho que a reforma tem pontos positivos. Claro que precisa de ajuste com a feitura da lei complementar, mas a gente vai ter bons resultados. A partir de 2030, 2032, a gente vai começar a ver os impactos positivos na economia. Então, a gente tem um cenário aí de médio e longo prazo, né? Isso. Secretário, vendo todos essas novas mudanças que a gente está, né, presenciando agora, e a gente fala um pouquinho sobre o cenário econômico do Ceará. O Ceará é um estado pobre, né, no Brasil, por quê? Porque ele contribui pouco ainda com o PIB, né? Qual é o horizonte que a gente tem, né, somando todas essas variáveis, hidrogênio verde, reforma tributária? A gente pode pensar que o Ceará vai melhorar a participação dele no PIB nacional? Eu acredito que sim, Juraci. Inclusive, a gente estava essa semana... não, a semana passada, hoje é segunda, a gente está perdendo os dias. Na sexta-feira, foi na quinta ou na sexta-feira? Não, sexta-feira a gente recebeu o presidente da Fortescue, que é uma empresa gigantesca na questão de energia, porque ele quer produzir hidrogênio verde no Brasil. Você tem um cenário onde o Ceará tem uma participação hoje em torno de 2% do PIB. Isso.
E aí muita gente fala, mas a gente não consegue sair dos 2%. Eu, particularmente, eu acho que isso, não sair dos 2% já tem um aspecto positivo. Porque tem outros estados que estão crescendo. Então, se a gente não está perdendo, o Mato Grosso do Sul está crescendo a participação no PIB. Se o estado do Ceará não está perdendo, já é um aspecto positivo. Mas eu acredito que a Porto do Pecém, a gente está no canto do mundo, na esquina da América do Sul. Então a gente tem um potencial muito grande de transportar para a Europa, para a própria América do Sul, para os Estados Unidos. Isso. Então a gente tem um diferencial logístico aqui no Ceará. Perfeito. E o Porto do Pecém ajuda isso. Perfeito. Que é um porto já irmão do Porto de Roterdão. O Porto de Roterdão tem participação aqui no Porto do Pecém. Isso. Já quer esse transporte do hidrogênio quando ele começar a ser produzido em larga escala e foi encontrada a melhor forma de fazer o transporte. Então eu acho que nos próximos anos a gente vai ver o estado do Ceará crescer muito, essa participação no PIB, até porque para eu produzir hidrogênio a gente precisa dar alguns passos aqui internos que podem trazer um crescimento de renda, de alta renda, empregos de alta renda. E o governo do estado está fazendo tudo para isso se consolidar. Junto com o setor privado, a gente vai receber... O povo cearense é um povo estudioso. Sim, muita gente se passa no ITA, só que vai embora. Isso. Agora a gente está fazendo todo o caminho para que a gente crie um ecossistema aqui no estado do Ceará. O ITA está vindo para cá, com curso de energia. Perfeito. Então a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico, a gente criar um ecossistema junto com a academia, junto com o setor público, junto com o setor privado, para que essas mentes brilhantes fiquem aqui no Ceará. Perfeito. Então, ficando aqui, trazendo a questão da energia renovável, que já está aqui, produzindo hidrogênio verde, vai ter toda uma cadeia que vai possibilitar o Ceará ser protagonista na economia do Brasil, pelo menos aumentando sua participação. Perfeito. Fabrício, você falou que é preciso ainda desenvolver ou encontrar a melhor maneira de transportar o hidrogênio, né? Queria que você explicasse melhor essa dinâmica aí e eventualmente, se o Ceará ainda teria a ganhar com essa complementação dessa descoberta da melhor maneira, da melhor logística para transportar esse hidrogênio aí. Pronto, eu acho que é importante, vou tirar uns 3 minutinhos só para explicar o que é o hidrogênio verde, né? Perfeito. O hidrogênio é um elemento químico que a gente não encontra ele se ele está numa substância química, ele sozinho. Uhum. O hidrogênio puro a gente não encontra, então precisa de algum processo químico. A substância que a gente consegue quebrar mais fácil para ter a molécula do hidrogênio é a água. Perfeito. O H2O, Perfeito. 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando a gente fala que o hidrogênio é verde, é um processo de eletrólise, que é usar energia para fazer essa quebra da molécula. Se você faz essa quebra com carvão ou com petróleo, você está com a energia suja, então é um hidrogênio cinza ou preto. Se você usa a energia renovável, como é o caso da energia solar, da energia eólica, da energia da biomassa, eu estou produzindo hidrogênio verde. Perfeito. E por que eu estou usando energia para ter outra energia? Porque o hidrogênio é uma energia de alta potência, é uma energia muito mais eficiente, mais limpa, e aí você precisa também transportar esse hidrogênio não é fácil, porque apesar de ser uma energia de alto potencial, ela é muito, a combustão dela é muito perigosa, então eu tenho que encontrar o melhor meio. Quando eu faço a quebra da molécula, eu gero amônia também. E o que está sendo mais estudado hoje para transportar é através dessa molécula de amônia. A amônia seria um subproduto da produção do... Pronto, que eu vou usar ela para transportar e quando ela chegar lá no destino, eu ainda posso usar ela para fazer fertilizante. Perfeito. Então é um processo que tem tudo para trazer grandes benefícios, tanto sustentabilidade ambiental como benefício econômico para o estado do Ceará e para o Brasil. Perfeito. Então o Ceará pode despontar aí como um grande produtor de amônia, de insumo para fertilizantes também, né? Também. E aí você vê, eu preciso de eletrolisador. Uhum. Eu posso ter indústria de eletrolisadores aqui no estado do Ceará. Então assim, tem toda indústria de fertilizante. Então a gente tem uma cadeia nesse processo do hidrogênio verde que pode ser muito produtivo para o Ceará. Eu li há pouco, secretário, que a CSP está planejando usar o hidrogênio, a energia gerada pelo hidrogênio, né, para a produção do aço. Então ela venderia o aço verde, né, que é uma agregação de valor no produto da companhia. Né? Isso é muito importante também, né, para a indústria local. Né? Com certeza. E isso vai ter um tratamento diferenciado. A gente sabe que na Europa tem produto que a gente faz aqui que não chega na Europa porque diz que é trabalho escravo, de pesca, o produto que vem da África. Existe um mercado que não aceita alguns tipos de produto porque acha que não está sendo feito da melhor forma possível. Então, a questão do hidrogênio verde, do aço verde, a ArcelorMittal CSP,
A ArcelorMittal é uma empresa que comprou essa SP Isso. e ela está querendo produzir, porque a princípio a gente ia produzir hidrogênio verde para exportar. Perfeito. Mas já estão querendo ficar aqui no Brasil, isso é muito bom. Muito bom. Para mudar a matriz energética brasileira, mudar o padrão da industrialização brasileira. Perfeito. Então você tem um produto diferenciado que com certeza o mercado vai preferir comprar uma energia limpa do que energia suja. Perfeito. Porque ela não está poluindo o mundo. Então tem um preço diferenciado, como você falou. É interessante essa mudança que você acabou de falar, Fabrício, porque assim, a gente se ressente muito do Brasil ser um exportador de commodity, né? E aí, quando surge essa possibilidade de a gente gerar hidrogênio verde e exportar tudo, a gente acaba que meio caindo na mesma armadilha, né? De continuar produzindo a commodity para exportar. Então, se realmente a gente puder agregar valor à produção local, né? Aqui no Brasil, né? E no Ceará principalmente, né? A gente vai ter um salto grande de qualidade e geração de riqueza, né? Inclusive, eu acho que é um projeto que não tem que ser só do Ceará, é um projeto do Brasil. Perfeito. O governador tem conversado muito com o presidente Lula, eu acho que ele já está comprando a ideia. Eu tive a oportunidade de estar em Boston, visitando o MIT. O hidrogênio verde nos Estados Unidos, eles estão usando para reindustrializar os Estados Unidos. Interessante. Porque diferente do que a gente pensa, a indústria americana ela migrou para a China, migrou para outros países. Então acabou a indústria americana. Agora eles estão percebendo que é melhor voltar, porque gera muito emprego. Perfeito. E querem fazer isso numa matriz energética limpa. Perfeito. E o Brasil... Acho que o presidente Lula está começando a comprar a ideia também de que a gente precisa reindustrializar o Brasil baseado numa matriz energética limpa. A gente poderia dizer que agora o Ceará é a bola da vez, Fabrício? É a bola da vez. A gente só não pode perder a oportunidade. Aí eu acho que é um trabalho conjunto de setor público, setor privado, academia, população, setores importantes da área tributária, da área econômica, para a gente construir tanto a reforma tributária que seja mais justo e mais eficiente para esse modelo, como também a gente construir esse ecossistema onde eu vou ter academia, privado e público trabalhando junto, para a gente ter a formação de mentes brilhantes aqui, que elas fiquem aqui, que a tecnologia fique aqui. Eu lembro que estava nesse curso lá no MIT e o professor falou, o Brasil é campeão de perder oportunidade. Mas aí a gente falou lá, não, mas o Ceará não é não. Então a primeira oportunidade que a gente teve, a gente sofreu muito com seca, sim. Com sol, agora o sol vai ser nosso maior fator de renda. Perfeito. Eu acho que é um ponto de virada, você acabou de falar, essa questão de trazer uma unidade do ITA aqui para o Ceará, né? Estava em São Paulo uma vez com um amigo e conversando e tal, e chegou o irmão dele, e o irmão dele é professor do ITA, né? E aí eu disse, rapaz, quem criou o ITA foi um cearense. E ele não acreditou, Fabrício. Quando ele chegou em casa, porque ele foi dar um Google e achou, né? Então, assim, eu acho que agora o Ceará resgata realmente essa iniciativa, né? A gente tem aqui um Instituto de Tecnologia, né, de excelência, né? Para, como você falou, manter as mentes aqui que o Ceará gera, o Ceará produz e, infelizmente, até hoje está exportando, né? Agora a gente vai ficar com mais desse material valioso que é esse recurso humano, né? Que a gente precisa aqui. Com certeza. Fabrício, a gente está chegando aqui no final, obviamente depois eu vou abrir para você falar alguns complementar e tal, mas assim... os estados iniciaram 2023 já com um dever de casa muito penoso, né, Fabrício? Que foi a recomposição da estrutura, né, financeira, né? Ou seja, houve um baque nas finanças, né, ocasionado por um reajuste, né, para baixo, né, nas alíquotas, e agora a gente tem aí uma lei complementar que compensa os estados, né, por perdas que foram geradas atrás, né, com ICMS, combustível e FPE, né? Queria que você passasse um panorama, explicasse direitinho qual foi esse problema que aconteceu, né? Porque, obviamente, o gestor público, o governador também, é demandado todo tempo, né? Todo mundo precisa de recursos, todo mundo precisa contratar pessoal, todo mundo precisa comprar equipamento, né? Construção de hospital, enfim, tudo. Mas a gente precisa também ouvir do gestor, né, as dores que ele sente, né? E os motivos dessas dores, né? E o que é que está sendo feito para reacomodar essa situação. Pronto, esse problema ocorreu a partir do segundo semestre de 2022, que foi aprovada a lei complementar 192 e 194, que reduziu as alíquotas dos principais segmentos aqui para o estado, era para o Brasil todo, né? Isso. Que é energia, comunicação, combustível. Então você teve, por exemplo, o estado do Ceará em 2022 teve uma perda de 1,2 bi. Tá. Em 2023 já vai para 1,4, 1,5 bi. Porque a gente teve essa redução nas alíquotas nesses segmentos. E isso impactou gravemente as finanças estaduais e municipais. Porque o ICMS a gente transfere também para o município.
Então foi esse cenário que a gente começou 2023. A gente teve uma briga muito grande no começo do ano para conseguir essa compensação. Para ter uma ideia, o estado do Ceará perdeu 1,2, mas a gente vai ser compensado em 600 do ano passado. Tá. Desse ano não tem compensação. Então o que eu estou perdendo já foi pro buraco, a gente não tem como voltar atrás nesse sentido. Essa compensação seria paga 25% em 2023, 50% em 2024 e 50% em 2025. Então, assim, apesar de ter a compensação, a situação era muito grave. Então, a gente teve que dar um freio no começo do ano. A maior parte dos estados alteraram suas alíquotas já em 2022, final de governo. O estado do Ceará optou por não fazer isso. Aí, uma das primeiras coisas que eu fiz como secretário de Fazenda foi aumentar tributo. Eu acho que não é uma coisa. Ninguém gosta de fazer isso, mas era necessário, mas só vai valer para 2024. Então, o ano de 2023 é um ano bem difícil. A gente conseguiu segurar a despesa. A questão da cultura de sustentabilidade que você falou no início é muito importante, porque a gente tinha caixa para estar aí liberando uma coisa mais urgente. Em relação a... Aí chegou no meio do ano, para nossa surpresa, já estava a situação ótima do ICMS caindo, vem o FPE e começa a cair também. Então, a gente precisou acionar. Eu fiz uma proposta numa reunião administrativa do Concefaz para a gente pedir uma compensação em relação ao FPE. Perfeito. No primeiro momento, eu não consegui levar como Concefaz, porque, por incrível que pareça, não houve. Teve estado do Sul e Sudeste que falou, não, mas não me beneficia em nada, por que é que eu vou defender vocês? Infelizmente, tem esse tipo de pensamento. Tipo de mas o secretário do Norte e Nordeste fizemos uma carta, foi para o governo federal e começou o movimento. A gente conseguiu, com a ajuda de vários parlamentares cearenses, essa aprovação. Um deles é o deputado Mauro Filho, também deu um apoio muito grande lá no Congresso Nacional para a aprovação de uma lei que compensasse o FPE e também acabou repercutindo e saindo essa lei complementar 201, que além da compensação do FPE, vem também a parcela de 2024, foi adiantada para a gente receber em 2023 dessa compensação. Então, assim, é um recurso importante, é claro que não compensa tudo que a gente está perdendo, mas é um alívio um pouquinho nas finanças estaduais, principalmente nos estados que estão mais quebrados. Tem estado, é porque eu não posso citar nome, que já está esperando o FPE do mês que vem para pagar o salário das pessoas. Tem estado que está trazendo fornecedor, mas o estado do Ceará, a gente fez um ajuste direitinho, a gente tinha uma poupança, a gente está cumprindo direitinho o equilíbrio fiscal desse ano de 2023. Como a gente falou no começo, graças à eficiência, né, dos gestores, que a gente tem como ultrapassar uma crise dessa, né, de forma o menos traumática possível, né? E fazendo contratações, né, secretário? Isso. Fazendo contratações de servidores, né, fazendo novos concursos, né? Ou seja, os investimentos não pararam, né, como um todo. Né? Não, de jeito nenhum. É porque é aquilo, a gente vai dosando, vai analisando. O COGEF, a gente se reúne quinzenalmente, a gente analisa todo mês na Secretaria da Fazenda como é que estão as contas, pode ir mais um pouquinho, não pode, segura um pouquinho esse mês, e aí vai analisando esse fluxo de receita e despesa para a gente continuar fazendo os investimentos tão necessários para a população cearense. Fabrício, chegamos aqui ao final, então eu vou abrir aqui a palavra aqui para você fazer sua despedida e tal, e pode deixar sua mensagem, né? Deixa uma mensagem de otimismo para o povo cearense, né? Que estamos chegando no final do ano. Essa época de final do ano é época que os votos, né, se renovam, né, de um ano melhor, e a gente quer ter certeza aqui, ouvindo de você aqui, que isso é uma mensagem verdadeira. Não, com certeza, eu acho que 2023 foi um ano difícil, mas a gente fez diversos ajustes. O governo federal, temos muitos desafios, claro. O governo federal elevou o orçamento da segurança, da saúde, da educação, porque era necessário. Os orçamentos dessas pastas estavam defasados, mas se comprometeu com o arcabouço fiscal. O ministro Haddad está dando sinais de que quer cumprir, que vai cumprir esse arcabouço fiscal, para trazer os investimentos, para dar segurança jurídica e financeira aos investidores. No caso do Ceará, a gente também está fazendo toda a base para que a gente consiga, a partir de 2024, também ter um crescimento de receita. A modal está ajustada para a gente ter uma recuperação melhor da nossa base arrecadatória. A gente vem de uma reforma tributária que não é a melhor, mas é aquela que vai dar também segurança para os próximos anos, para o empresário saber que a gente vai ter um modelo tributário mais simplificado. Então, assim, 2024 é um ano de desafio ainda, mas que as bases já estão começando a se consolidar.
a economia crescendo, a gente depende de diversos fatores, né? Claro. A gente tem uma guerra na Ucrânia, a gente tem uma guerra lá em Israel, na faixa de Gaza, mas a perspectiva é que o mundo volte a crescer economicamente. Se o mundo cresce, o Brasil cresce, o Ceará cresce junto, a arrecadação cresce junto, a gente tem mais emprego, mais renda e arrecadação para fazer os investimentos necessários. Então, eu acho que a possibilidade, eu sou otimista também, eu acho que um otimista realista, mas a possibilidade é que 2024 seja um ano muito melhor que 2023. Perfeito. Bom, pessoal, esse aqui foi o podcast Sem Posturas da Auditec, recebendo aqui hoje essa visita ilustre, nosso secretário, que nos brinda aqui com a sua presença e com essa aula aqui sobre finanças públicas, né? Ele que é doutor em economia, né? Vou aproveitar aqui, a nossa tradução está nos passando, viu, secretário? Todo mundo que vem aqui recebe uma canequinha nossa para lembrar todo dia quando estiver tomando café da manhã. Valeu, obrigado. Então, aqui quero agradecer em nome de todos os nossos associados, né? A sua presença, a sua disponibilidade, viu? Eu sei que a sua agenda é muito apertada, o secretário de Estado não é dono da sua agenda, né? Porque eventualmente é chamado pelo governador e tem que apagar incêndio de tudo que é canto, né? Quero agradecer também, secretário, a sua performance, o seu trabalho à frente do Estado do Ceará, à frente da Secretaria da Fazenda, junto ao Concefaz, junto ao COGEF, que aqui que é local, né? Mas, assim, a gente quer dizer que confia muito no seu trabalho, né? Estamos aqui orando todo dia para que Deus ilumine seus passos, suas ações, suas palavras e atos, para que a gente possa efetivamente trazer para o Ceará e para o povo cearense todo o desenvolvimento que a gente espera aqui, geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento para o Estado, para que o Ceará possa quebrar essa barreira, né, do PIB. A gente tem aí alguns economistas aí falando que o Nordeste, né, será a nova Arábia Saudita, né, da geração de energia. A gente acredita muito nisso porque o Ceará tem essa energia, né? Literalmente nós temos a energia das ondas, do vento, do sol, né, da biomassa. Então acho que chegou a nossa hora de mostrar para o Brasil e para o mundo o protagonismo que o Ceará e o Nordeste, o Brasil deve ter como um todo. A gente quer acreditar que a reindustrialização do Brasil passa também aqui pelo sertão nordestino, meu secretário. Eu que agradeço o convite e conto com vocês, com todos os associados da Auditec, com todos os servidores fazendários, com todos os terceirizados, que também colaboradores que trabalham com a gente. A gente precisa ter esse processo integrado, porque assim, você falou de energia, você esqueceu só uma energia. A energia do povo cearense, a energia do servidor fazendário, para dar cada vez mais a sua contribuição. E isso que eu pretendo fazer nos próximos anos, enquanto estiver à frente da casa, enquanto for servidor público, dar o meu melhor para que o Estado do Ceará cresça e se desenvolva. Perfeito. Obrigado, secretário. Até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.